E assim, eu confesso que eu até me surpreendi, cara, se tratando que era um jogo de campeonato carioca, o time do Fluminense voltando de férias, sem ritmo, sem entrosamento, sem conexão nenhuma, uma escalação totalmente nova, com jogadores misto, podemos dizer assim, misto, misturado, uma escalação com um time bem, mas bem alternativo contra o Madureira. Daqui, desses jogadores que jogaram alguns jogos ano passado, foram o John Kennedy. O John Kennedy, na verdade, só o John Kennedy, o jogador que mais jogou na temporada passada. Um time bem misto mesmo, com alguns jogadores da base e outros jogadores que não jogaram tanto assim na temporada passada. Essa é a escalação do Fluminense, bem mexida mesmo. Nem o técnico era o titular, o Zubeldia. O técnico do Fluminense ontem, que estava na beira do gramado, era o auxiliar do Zubeldia. Então, nem o técnico era o titular no jogo de ontem. E assim, cara, foi um jogo legal. O Fluminense jogou bem, claro que era contra o Madureira, mas foi divertido de ver. Tinha alguns nomes que a gente tinha que ficar de olho, que era o caso do Guilherme Arana, contratação nova que veio do Atlético Mineiro. A gente está depositando muita expectativa no Guilherme Arana. É um jogador muito bom e a gente está com uma expectativa muito alta que ele possa fazer uma grande temporada nesse ano de 2026. Outro jogador que é para a gente ficar de olho é o John Kennedy, que tudo indica que não vai sair do Fluminense. O John Kennedy, inclusive, iniciou a temporada mais cedo com o Fluminense, voltou antes do tempo, começou a treinar. O Fluminense tinha uma proposta pelo John Kennedy, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, de 6 milhões de euros, mais 3 em metas se o John Kennedy batesse. Então, assim, era uma baita proposta. O John Kennedy não fez um grande ano pelo Fluminense. E, cara, se tivesse aceito, seria muito bom. Mas o John Kennedy teve problemas pessoais aqui no Brasil, pediu pra ficar e tudo indica que vai passar mais um ano no Fluminense. Me diz aí o que é que você acha do John Kennedy no Fluminense em 2026. Vocês acham que ele deve ficar? Ou o Fluminense deve negociar, independente das circunstâncias? A gente sabe que o Fluminense está atrás de um atacante. O Germancano se lesionou na temporada mais uma vez. O Everaldo vai ser negociado, muito provavelmente vai ser negociado. Então, confirmado para o jogo de hoje, John Kennedy. Santi Moreno, contratação do ano passado. Riquelme, da base do Fluminense. Olho nesse moleque, tem muito potencial para ser um grande jogador do Fluminense no futuro. Muito habilidoso. O moleque é muito diferente. Outro jogador que é pra gente ficar de olho é esse lateral aqui, ó, direito. Vamos ficar de olho nesse moleque. Fez uma boa partida juntamente com o Riquelme. São cria de Xerém e o Fluminense tem que dar oportunidade para esses moleques jogar. No mais, James, uma partida normal. Não dá pra avaliar muito bem o James, porque o Madureira não ofereceu tanto perigo assim. O Arana é a mesma coisa. Teve uma boa participação, é um cara que gosta de atacar, mas a gente precisa ver futuramente como que vai se comportar diante de adversários mais fortes. Já no Campeonato Brasileiro a gente vai ter uma partida contra o Grêmio no dia 28 e na terceira rodada do Campeonato Carioca a gente vai enfrentar o Flamengo. Eu não sei se o Fluminense vai continuar com o time alternativo no campeonato Carioca, mas é pra gente ficar de olho. Cara, a escalação é essa. O jogo começou meio assim, mas quem abriu o placar pro Fluminense foi o meia Lescano, grande contratação do Fluminense, que foi uma aposta ano passado. O Fluminense pagou 5 milhões de dólares no jogador. Teve pouca oportunidade, é verdade, no ano. Mas, pelo que eu vi dele, não é um jogador para o Fluminense aproveitar. E ele abriu o placar
Com o primeiro gol do Fluminense, participação do John Kennedy. Vamos ficar de olho que o John Kennedy fez um grande jogo. Foi o melhor da partida, porque ele tem a assistência e tem o gol. E aqui ele dá assistência e o Lescano faz isso aqui, cara. Foi um belo gol. O primeiro gol dele, na verdade, com a camisa do Fluminense. É muito jovem. O Fluminense tem uma garotada muito boa, que é muito jovem. E o Lescano abriu o placar pro Fluminense no primeiro tempo. O meia Rubem Lescano volta a atuar pelo Fluminense pela primeira vez desde 20 de setembro de 2025. Então, é um bom tempo que ele não participava pelo Fluminense. Hoje recebeu oportunidade. E pra mim, no primeiro tempo, foi o melhor do Fluminense. Foi o cara que fez o gol. Era o cara que buscava tá articulando o jogo, buscando toda hora o Riquelme lá na ponta. E o John Kennedy mais aqui na direita, porque o John Kennedy era o atacante do Fluminense, mas ele caía muito ali pela ponta esquerda. Tanto é que quando sai o gol do Lescano, o John Kennedy ele tá na ponta, ó. E ele caiu muito ali junto com o Guilherme Arana. Primeiro gol do Lescano com a camisa do Fluminense. Não sei se ele vai ter tanta oportunidade assim no ano. O Fluminense busca mais um meia para compor o elenco. Fala-se em Savarino, jogador do Botafogo. Mas até o momento o Fluminense não trouxe o jogador. Nem deu tempo do Fluminense comemorar. E o Madureira empatou com um Marcão, zagueiro, subiu sozinho, cabeceou a bola e levou um empate. Fim do primeiro tempo. Foi esse o resultado da primeira etapa. Foi um bom primeiro tempo, cara. O Fluminense teve o domínio de todas as estatísticas, posse de bola, chute, finalizações. Então, mesmo com um time alternativo, o Fluminense jogou bem, é muito mais decisivo do que o Madureira e saiu com um empate no primeiro tempo. Volta pro segundo tempo. A gente tem um jogo assim mais morno no segundo tempo, com menos ações do Fluminense. O Madureira chegava mais e o Fluminense tinha posse de bola, mas não agredia tanto. Mas quem abriu o placar novamente no segundo tempo, assim como no primeiro, foi o Fluminense aos 28 minutos com o John Kennedy, que pra mim é a grande incógnita desse Fluminense, porque eu não sei, cara, se o Fluminense não contratar um atacante, se o John Kennedy tem peito para ser titular do Fluminense. O fato é que ele recebeu uma oportunidade hoje, jogou muito bem, deu assistência, fez gol e é um cara que é diferente, sim, porque ele tem um drible, tem uma boa finalização. O que o John Kennedy não tem é uma parada chamada constância. O John Kennedy ele não tem constância. É um jogador que tem esse brilhantismo de fazer esse tipo de coisa aqui, que é o gol. Olha só. É um bonito gol, cara. Ele tira o zagueiro, bota o goleiro para um lado, bola pro outro. Então, o John Kennedy é uma incógnita. Ao mesmo tempo que a gente acha que ele é um jogador diferente, é fora da curva, mas ao mesmo tempo a gente não acha isso, cara. A gente se decepciona com ele, porque o John Kennedy é um cara que quando surgiu no Fluminense a gente esperava muito dele. Inclusive depois dele ter decidido uma Libertadores pro Fluminense. Tá na história já do clube, mas depois disso sumiu. Foi emprestado pro Pachuca, até tava jogando bem lá no Pachuca, mas aí trocou de técnico, ele perdeu espaço, voltou pro Fluminense e não conseguiu se firmar na temporada. Ele não conseguiu nem mesmo desbancar o Everaldo do time de titular. Nem isso ele conseguiu na temporada. Então, o John Kennedy é uma incógnita. Eu acho que é um jogador que consegue fazer a diferença de vez em quando, consegue,
mas não sei se é para ser titular do Fluminense na temporada. Eu acho que o Fluminense precisa urgentemente buscar um atacante. A gente não pode depender do John Kennedy e muito menos do Germancano, que ultimamente tem tido muitos problemas físicos. É verdade, a idade já tá batendo na porta, mas quando ele tá bem fisicamente, a gente tem um grande atacante. Já no final de carreira, já teve um declínio físico e tal. Mesmo assim, o Fluminense tem que buscar um novo atacante. Enfim, primeiro gol do John Kennedy na temporada, eu espero que seja o primeiro de muitos. Pra mim, o melhor do Fluminense no jogo todo. Foi um cara que deu assistência, fez o gol, participou bastante das jogadas ofensivas do Fluminense. E aqui, cara, pra não deixar passar batida, a gente teve a figura ilustre, que é o Felipe Melo, que tava lá. De reservas e o papai. Ele é muito icônico, esse cara. O Felipe Melo tava na expectativa do filho dele entrar e fazer um jogo. Pra quem não sabe, o Davi Melo, que é da base não, já assinou um contrato profissional com o Fluminense, mas ainda não recebeu oportunidade. E o Felipe Melo tava lá torcendo pro Flusão. É muito engraçada a reação do Felipe Melo. Mas hoje o filho dele não teve oportunidade. Pra quem não sabe, o Davi Melo também é volante. E quem sabe, né, no próximo jogo ele receba uma oportunidade pra gente estar conhecendo um pouco mais do Davi Melo. Eu não conheço, eu não sei o estilo de jogo dele, se ele é mais estilo agressivo do pai dele, se ele é um volante mais classudo e tal. Enfim, eu quero ver mais o Davi Melo, quero ver se esse moleque é realmente bom. Deve que não é um bagre total não, né? Que o Fluminense fez um contrato profissional com ele. Mas final de jogo foi esse aqui, 2-1. Eu fiquei surpreso, cara, com o jogo, porque eu esperava um jogo bem ruim, na verdade. Se tratando de Campeonato Carioca, começo de temporada, um time misto, bem misto mesmo. Todo mundo voltando de férias, fora de ritmo, sem química, sem entrosamento. Então, boa vitória pro Fluminense para começar o ano bem. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, provavelmente você gostou do vídeo. Então, se inscreve aí, cara, e segue nós, que é pra gente estar crescendo aqui no YouTube. Crescendo, vamos ver o que dá, né?